Construct Productions. Hey. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace, estou indo reta final da Faculdade de Medicina e neste canal eu falo sobre meus estudos e também sobre a minha grande paixão, que são os livros. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre estudos, que é um dos meus temas favoritos. E já quero começar contando para vocês que eu sempre fui uma aluna, sim, muito dedicada na escola, mas longe de ser uma CDF ou uma das melhores da turma. Eu era uma aluna dedicada, vamos dizer que eu tinha muita vontade. Durante a minha trajetória como aluna, a realidade é que eu não lembro de momentos que eu passava horas estudando, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, os estudos nunca foram realmente a minha prioridade. Eu sempre dava aquele meu jeito e tudo dava certo no final. Com o passar do tempo, eu fiz inúmeras tentativas que sempre foram frustradas de fazer alguma faculdade. E eu realmente não me dedicava, não dava tudo de mim. Então, várias tentativas realmente só foram iniciadas, mas nunca eu dei sequência. Então, ou seja, aquele famoso começava, mas não terminava. Mas a vida foi passando e surgiu a oportunidade de estudar na Argentina, estudar medicina na Argentina. Pensando no meu filho e também pensando em mim, eu pensei que seria a melhor forma de garantir um futuro para nós dois. Eu comecei meus estudos na UBA e aprovei algumas matérias do CBC. E, na verdade, as matérias que eu aprovei no CBC, eu sinto que eu não me esforçava muito. Eu realmente sempre tive muita facilidade em, se eu me dedicar, a realmente aprender. E se eu tivesse me esforçado mais, tenho certeza que eu teria aprovado ainda mais. A verdade é que, naquele momento que eu cheguei, eu ainda estava com a mentalidade do Brasil. E a Grace, que sempre trabalhou, novamente lá na Argentina, durante bom tempo, mesmo na Argentina, a minha prioridade se tornou o trabalho. Eu cheguei na Argentina com o objetivo de estudar, mas quando eu me vi, eu estava atolada de trabalho, trabalhando que nem uma condenada e acabou se transformando no meu objetivo principal. Mas então chegou um momento que eu parei, coloquei a mão na consciência e pensei, eu preciso fazer aquilo que eu vim fazer aqui, que era estudar. E aí eu voltei com essa ideia de que não, eu vim para estudar e é isso que eu vou fazer. E eu nem me arrependo dessa fase que eu fiquei trabalhando, porque por causa desse trabalho foi possível me abrir outras portas, inclusive financeiras, de poder entrar numa faculdade privada, que foi o que eu fiz depois entrando na Barceló. No começo eu não teria a mínima chance se eu não tivesse trabalhado e construído oportunidades de ganhos. E aí na Barceló, que foi a faculdade que eu escolhi, iniciei o primeiro ano, que dentro do primeiro ano nós temos o pré-grado, que são as matérias introdutórias ali, que vão nos dar como uma base para o que vem na sequência. E em um período para as aulas, não lembro agora se era de manhã ou se eu ia à tarde, no outro período eu ficava em casa estudando aquilo que eu tinha visto na aula. Ainda não estava com aquela mentalidade e eu não tinha dimensão do que realmente era medicina. Então eu digo hoje que eu não estudava realmente tantas horas que precisava e da forma como precisava. Eu estudava. E para quem nunca foi acostumado a estudar, aquele pouco que eu fazia, na minha concepção, já era bastante, porque eu estava finalmente estudando. A Argentina construiu essa ideia dentro de mim que eu não tinha no Brasil, que era realmente de sentar e estudar por horas. Isso eu não tinha no Brasil, eu não fazia isso. Eu precisei ir para a Argentina para realmente aprender a estudar. E não é que eu estou falando que as pessoas no Brasil não estudam. Dentro do meu contexto de uma pessoa que só trabalhava, escola pública, nunca foi uma prioridade os estudos, realmente, mas sempre foi trabalhar. Então, dentro dessa minha realidade, eu não tinha essa vivência realmente de estudos. Não tinha essa dimensão do que é estudar de verdade. Então, o que eu fiz? Eu lia aqueles livros recomendados pela faculdade, tudo que tinha ali que eles recomendavam, eu lia inteirinho de ponta a ponta. E lendo esses livros, eu depois fazia os resumos, que eu também não sabia resumir. Eu copiava as mesmas palavras lá que estavam no livro, então eu sempre aprendi a fazer dessa forma e era isso que eu fazia. Eu estudava então por essas horas depois em casa, mas eu sei que não era o bastante, era realmente, eu estudava, não sei, umas 3 horas por dia, talvez 3, 4 horas. Vamos dizer que 4 horas por dia eu estudava em casa, além das aulas na faculdade. Claro que toda vez que ia chegando perto de alguma prova, intensificava essas horas, mas vamos dizer que a média mais ou menos seria isso. Eu aprovei esse pré-grado, esse primeiro ano. Eu fiz um intensivo de janeiro, que para quem não sabe, esse primeiro ano pode ser feito de duas formas, de forma intensiva de janeiro a março, ou de maio a dezembro, enfim, tem várias datas dentro dessa faculdade. E eu peguei esse de janeiro. Eu queria fazer de janeiro a março esse primeiro ano, de forma intensiva, então foi bem puxado. E aí depois eu já queria começar esse segundo ano da faculdade a partir de abril a dezembro. Em outras palavras, para quem já tinha perdido tanto tempo, eu estaria ganhando um ano ali nessa brincadeira. Eu aprovei,
o pré-grado, esse primeiro ano, mas assim, não foi aquela aprovação, meu Deus, que brilhante. Eu aprovei, isso que importa. Então, vamos pensar assim. Mas ficou claro que para a medicina, o que eu estava fazendo até o momento não seria suficiente para as matérias que viriam na sequência, porque eu sabia que o negócio ia começar a complicar. Então, ali começava a medicina de fato e o meu novo caminho. E, de repente, eu me vi fazendo medicina com livros enormes, com mais de 1000 páginas, e aí bateu aquele medo, porque ali no primeiro ano eu consegui ler todos os livros que precisava. Não era desse tamanho cada livro, mas agora os livros realmente aumentaram muito de tamanho. E para cada uma das matérias que eu faria no segundo ano. Eu tentei sim fazer aquilo que todo mundo estava fazendo, lendo e resumindo. No começo foi o caminho que eu pensei em fazer, porque era o que todo mundo fazia. Todo mundo que estudava medicina dizia que fazia daquela forma. Então eu pensei, vou fazer também. E passou uns dias, eu comecei a perceber que nada estava entrando na minha cabeça, que os dias estavam passando e eu não estava aprendendo absolutamente nada. Para quem já leu algum livro de anatomia, por exemplo, sabe muito bem do que eu estou falando. É algo completamente diferente de tudo que a gente já estudou. É um livro completamente peculiar. E aí, começando a sentir que eu não estava evoluindo em nada, eu parei, pensei, resolvi pesquisar sobre aprendizagem e sobre métodos de estudos. Então essa minha paixão por esses assuntos de como aprender as coisas, isso já vem desde o começo da minha faculdade. No primeiro ano ali, naquele pré-grado que eu fiz, eu tive uma matéria chamada Metodologia do Estudo, que ensinava a fazer os flashcards. Pergunta na frente e resposta atrás. Mas até eu ter o estalo que seria aquilo que eu iria fazer, passou um tempinho de pensar, não, isso que eu aprendi aqui, eu vou aplicar. E aí eu comecei a fazer aquilo que todo mundo faz. Comecei a assistir muito vídeo no YouTube, comecei a ver muita coisa sobre estudos, sobre técnicas de estudo, sobre métodos. Era como se os meus olhos tivessem sido abertos pela primeira vez e eu descobri um mundo novo. Que existiam muitas coisas que eu poderia ter feito, inclusive durante a escola. E aí eu decidi que eu não seguiria com a maioria. Eu seguiria aquilo que eu acreditava que funcionaria comigo. E além disso eu entendi que eu precisaria aumentar meu tempo de estudo e que estudar do jeito que todo mundo estava fazendo não serviria para mim. Talvez para essas pessoas estivesse dando certo, mas no meu caso eu já vi que não ia dar certo. Comecei a estudar de um jeito completamente diferente, testando vários tipos de técnicas. Eu padronizei para anatomia os flashcards, porque realmente era o que funcionava. E para cada matéria eu fui encontrando uma maneira diferente de estudar. Nesses primeiros anos aí da faculdade, eu estive aberta a testar tudo que eu pudesse. E eu senti que eu comecei a me desenvolver como estudante. Não apenas vendo vídeos no YouTube, mas também lendo livros sobre aprendizagem. Em algumas matérias, eu comecei a fazer mapas mentais. Mas eu não comecei a fazer mapas mentais do nada. Além de ter visto e me orientado por profissionais que faziam mapas mentais, eu li o livro de mapas mentais do Tony Buzan, que é o criador dos mapas mentais. E comecei a entender como eu poderia fazer e ter uma alta performance com os mapas mentais. Então eu tive uma base daquilo que eu iria fazer, sempre. Para qualquer técnica, eu sempre encontrei uma base. Que na escola, pelo menos na minha época, nunca ninguém chegou e falou: é assim que se estuda. Ou a matéria de história, vocês podem aplicar tais e tais técnicas de estudo. Nunca foi falar de técnica de estudo. Na verdade, assim que eu fui alfabetizada, foram passando os anos na escola e nunca ninguém sentou comigo para me explicar como estudar. E aí o resultado foi esse, que todos nós não aprendemos a aprender. Aquelas pessoas que souberam desde cedo é porque tiveram alguém orientando. E cada matéria é um mundo novo. Então você pode usar mapas mentais, flashcards, autoexplicação, pode usar tabelas, enfim, vão ter inúmeras coisas que você pode fazer. Não significa que para todas as matérias essa mesma técnica vai funcionar. Acho que só de ter a consciência que não existe um único jeito de fazer aquilo que todo mundo está fazendo é a grande sacada aqui. Cada um vai ter o seu jeito de aprender alguma coisa. E não significa que aquilo que a maioria está fazendo sirva para você. Hoje, de 2022, eu sinto um orgulho danado quando eu olho para trás. Porque eu evoluí muito intelectualmente. E não foi fazendo o que todo mundo dizia que eu tinha que fazer. Foi encontrando o meu jeito. E eu não falo isso me achando, não. É porque eu tenho orgulho de onde eu saí, quem eu era, todo o meu contexto de vida, para hoje ter o conhecimento que eu tenho e que eu construí. Além de tudo, aprender assuntos que não tem nada a ver com medicina. Completamente do zero. E que não tem nada a ver com medicina, mas de certa forma acabam contribuindo para que eu seja no futuro uma profissional melhor. Eu escolhi o caminho dos livros. Eu sempre acreditei que existe um livro para qualquer coisa que eu queira aprender na vida, ou qualquer problema que eu tenha. Eu vou encontrar o livro certo para isso. Eu acreditei que existia livros para qualquer coisa que eu quisesse aprender,
inclusive aprender a aprender. Eu acho que o primeiro passo é ter a consciência de que você não sabe estudar, ou que a forma que você estuda poderia ser feita de uma maneira muito melhor. Inclusive lendo artigos científicos sobre aprendizagem, descobrindo aquilo que está sendo testado, sendo provado. Não tenha medo, vai lá e testa. E a faculdade, acredite em mim, é o melhor momento para que você teste, para que você se desenvolva. O melhor conselho que eu recebi e que agora eu dou também é: não estude só medicina. 7 anos para você condicionar conhecimentos em uma área só. Antes de médico, você é uma pessoa, você é um indivíduo, você é um empreendedor, você é um funcionário, você é um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um integrante de uma sociedade, um cidadão. Você precisa ser uma pessoa completa. A frase que tem me acompanhado por todos esses anos, como se fosse meu mantra, é: o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E isso serve para qualquer área que você escolher fazer, não apenas medicina. Como aprendi de verdade? Foi muito simples. Estudei outras coisas. Tive curiosidade em saber sobre o nosso cérebro, como ele processa uma informação, como ele armazena, quanto tempo essa informação fica ali, e depois desse tempo, o que acontece? Estudei política para entender pelo menos o básico, porque mesmo que eu não goste de falar sobre esse tema, eu estou, de certa forma, inserida nele. Estudei sobre investimentos. Afinal, você sabia que a classe médica é uma das que mais se endivida depois de formado? É isso mesmo, o estudante de medicina, depois que recebe seu salário, depois de ter passado tantos anos só dentro da faculdade, quando ele sai e começa a receber seu dinheiro, ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. Estudei sobre filosofia e aprendi a amar o conhecimento. Estudar filosofia foi um ponto-chave na minha transformação como pessoa. Estudei sobre o comportamento humano, para entender o meu próprio comportamento, mas também o comportamento do outro. Para entender a atitude do próximo e como aquilo que eu faço interfere também no comportamento do outro. Poderia seguir aqui numerando tantas áreas que eu estudei e que são vitais. Ao começar a entrar em contato com outras áreas, a forma como você estuda, ela também muda. Você começa a ver o mundo de forma mais integrada. Você cria novos métodos, e não métodos padronizados, mas métodos únicos. Você vai aprendendo um método e vai criando alguma coisa em cima dele, algo específico para você. Aprender não é receita de bolo. Não existe uma coisa passo a passo que você precise fazer para que você aprenda. É tudo um processo. É tudo uma construção. E esse vídeo tem esse objetivo de mostrar que o mundo é cheio de possibilidades. Elas estão nas nossas mãos. Mesmo que a escola tenha falhado lá atrás em abrir a nossa mente para o mundo, nós podemos fazer isso sozinhos, e não importa a idade que a gente tenha. Nunca é tarde para começar a aprender sobre qualquer assunto. Procure formas de aprender que funcionem com você, que você vai entender que estudar vai muito além do que abrir um livro e fazer um resumo. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a abrir um pouco a mente, abrir um pouco a cabeça com relação ao mundo, para que você não fique inserido 100% no mundo acadêmico, no mundo de medicina, e que você olhe ao redor quantas coisas você ainda tem para aprender. Eu tenho certeza que isso vai lhe dar, inclusive, um propósito de vida. Seja diferente, não seja como a maioria. Eu li uma frase esses dias que dizia o seguinte: se você não pode vencer sendo melhor, vença sendo diferente. E é isso que eu espero que façamos. Que em um mundo em que todo mundo faz igual, a gente possa criar algo completamente diferente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, nos vídeos 2 vezes na semana, deixe um comentário. Que tipo de técnica de estudo você usa? Quem sabe eu possa usar também. E nos vemos no próximo vídeo.